Ensinamento de Meishu Sama, A Arte do Jorei, página 193. O futuro do médico e dos remédios. Muito mais rápido do que se pode imaginar, chegará o fim da missão da medicina convencional. Tenho ouvido muitas vezes dizer que determinados remédios, cujo efeito era antigamente grande e rápido, hoje estão perdendo seu valor. Quando foi descoberta a hidrazina, foi considerada um medicamento definitivo na cura da tuberculose, mas agora já está perdendo a sua eficácia. Há alguns dias, determinado hospital elaborou um relatório a respeito dos resultados produzidos pela hidrazina, com a seguinte conclusão: inicialmente, durante 1 ou 2 meses, verificou-se a diminuição bastante acentuada do vírus da tuberculose, mas depois ocorreu um aumento ainda maior, acompanhado de uma resistência bem mais significativa. Diante desse fato, nos dias atuais, está crescendo o número de médicos que desconfiam da eficácia da hidrazina. Na verdade, o que está ocorrendo é a intensificação no mundo espiritual das purificações. Por isso, os tratamentos que tendem a solidificar as toxinas já não estão conseguindo os efeitos esperados na cura. Daí o perigo de se tomar remédios e injeções. Há pouco tempo, um jornal publicou um artigo falando sobre a morte de alguém logo após ter tomado uma injeção. Esse acontecimento havia levado a família do paciente a acusar o médico, o qual, por sua vez, se defendia, dizendo que a vítima tinha idiosincrasia, predisposição individual para reagir à ação de agentes externos. Apesar dessa justificativa, podem estar certos de que essas reações incomuns vão ocorrer com muita frequência. Com isso, o próprio médico vai começar a desconfiar do poder da medicina e, em consequência, ficará com medo de receitar certos medicamentos, o que, em última instância, o impedirá de exercer a sua profissão cognitivamente. Não haverá, contudo, necessidade de ninguém fazer nada especial para que a consciência médica desperte. A própria situação vai mostrar com clareza todos os erros e os profissionais, pouco a pouco, irão abandonar os métodos antiquados. O que eu digo hoje é apenas um alerta para o que vai ocorrer. Quando chegar esse momento, o jorei será procurado por muita gente. Então vocês devem agora estudar o máximo possível para se aperfeiçoarem, pois quando o jorei for intensamente procurado por muitas pessoas necessitadas, não haverá tempo para um aprimoramento mais profundo. Vocês vão precisar dedicar-se inteiramente à canalização da luz. Bom dia a todos. Hoje nós vamos estudar um capítulo daquele livro que eu citei no culto mensal, da Utagawa Kumiko. Ela é formada pela ciência de farmacêuticas pela Universidade de Meiji. E nós escolhemos um capítulo para estudarmos um pouco. E aí foi traduzido o capítulo do livro e eu vou ler. O remédio produz a doença. Mesmo assim, você vai continuar tomando? De Utagawa Kumiko, formado em ciências farmacêuticas pela Universidade Meiji, em Tóquio. Capítulo 3. Vacina é uma droga fortíssima. Quando se aproxima a época da gripe, o Ministério da Saúde começa a veicular campanhas de vacinação. Divulgam fortemente em escolas e empresas e, dessa maneira, as pessoas, sem nem pensarem a respeito, tomam a vacina por precaução.
Os pais levam seus filhos para receberem a dose, pois assim lhes foi orientado. Mas eu penso que, por mais que indiquem, nunca é bom tomar a vacina. Afirmo isso não só em relação à vacina da gripe, mas também em relação a todas as outras. A vacina tem a função de deixar a pessoa imune e, dentro dos tipos de tratamentos médicos, é o método mais avançado. Mas se olharem para o outro lado, qualquer vacina que exista possui um risco de terrível efeitos colaterais. Explicando o que de fato é uma vacina, vocês entenderão melhor. Vacina significa pegar um vírus e injetá-lo dentro do corpo. Com esse procedimento, o corpo produz os anticorpos necessários para combater a doença provocada por esse vírus. Mas se colocassem o vírus ativo, não adiantaria nada, pois a pessoa desenvolveria a doença. Então, para que isso não aconteça, é necessário uma substância que torne o vírus inativo. No caso da vacina da gripe, usa-se o formol, que é altamente cancerígeno, e também o alumínio e o mercúrio, além de outras substâncias extremamente tóxicas. Portanto, as pessoas colocam dentro do seu corpo matérias estranhas, sem nem terem a certeza que irão pegar a gripe. Como existem vários tipos diferentes de vírus da gripe e que sofrem mutações a cada ano, a alternativa que o Ministério da Saúde tem para evitar epidemias é tentar prever qual será o tipo que irá infectar as pessoas na estação seguinte. E, de acordo com essa estimativa, fabrica-se a vacina sem ter certeza absoluta de que está se prevenindo para o vírus correto. Quando surge a gripe e o vírus disseminado é diferente do que está sendo imunizado pela vacina fabricada, o governo tem que preparar um novo lote com urgência e logo o distribui sem ter feito os testes de segurança necessários. Com essa falta de estudos, o risco de efeitos colaterais só aumenta. Infelizmente, essa é a real situação. Atualmente, idosos, crianças, bebês e gestantes fazem parte de um grupo de risco e têm, por isso, prioridade na vacinação. Essas pessoas possuem baixa resistência, o que as deixa suscetíveis ao contágio. Esse ponto de fraqueza é justamente o que faz com que elas tenham mais risco de sofrerem os efeitos colaterais. Mesmo em relação às pessoas que não pertencem ao grupo e são saudáveis, é impossível garantir que o efeito colateral não esteja causando danos terríveis ao corpo. De fato, o Ministério da Saúde tem registro de que algumas pessoas podem desenvolver fortes reações alérgicas a todas as vacinas, como também icterícia, deficiência hepática, asma, encefalite e síndrome de Guillain-Barré, doença autoimune que ocorre quando o sistema imunológico do corpo ataca a parte do próprio sistema nervoso por engano. Isso leva a inflamações dos nervos e provoca fraqueza muscular. Nos últimos anos, o governo tem divulgado amplamente campanhas de vacinação para combater o vírus da HPV e a fim de prevenir o câncer do colo do útero. Essa vacina também possui os mesmos efeitos adversos que as outras e depois de tomar a dose, 20% das pessoas apresentam vômitos, sentem dores nas juntas e nas regiões pélvicas. Esses dados são do conhecimento do Ministério da Saúde. Existem também relatos de convulsão, tremedeira involuntária, além da síndrome de Guillain-Barré e de encefalomielite aguda. Essa doença que afeta o sistema nervoso central após uma infecção provocada por um vírus ou após a vacinação. Acontece principalmente em crianças e o tratamento é eficaz, podendo demorar até 6 meses para a total recuperação. Mas alguns pacientes podem ficar com lesões
para toda a vida, com dificuldade de raciocinar, perder a visão e até ficar com dormência em alguns membros do corpo. Segundo o Ministério da Saúde, entre outubro de 2010 e março de 2013, foram relatados 1.190 casos de efeitos colaterais após o uso da vacina de HPV. Em 2011, uma menina estudante do ginásio morreu após receber a dose da vacina. Esse caso também está registrado no Ministério. Como ela tinha problemas cardíacos, tentaram justificar que esse tinha sido o problema, mas o fato é que ela só morreu após ter sido vacinada. Em 14 de junho de 2013, fizeram uma reunião com os profissionais da área para discutir esse caso. E, na ocasião, não foi possível afirmar com certeza que a morte teve relação com a vacina, mas também não foi descartado a possibilidade de ter havido uma reação que acabou causando a morte. Como houveram muitos problemas devido aos efeitos colaterais, os peritos não conseguiram negar e nem afirmar com certeza que realmente a morte da menina foi devido a essa vacina. Então, o governo decidiu não divulgar mais campanhas que estimulem as pessoas a tomarem a vacina, até que se tenha feito mais testes com conclusões mais precisas e que possam, assim, dar mais garantia à população. Apesar dessa decisão, não suspenderam as vacinas que continuam à disposição de quem queira tomá-la. O HPV, papiloma vírus humano, é um vírus que já foi descoberto há muito tempo e também não houve um aumento na proliferação. Milhares de mulheres foram infectadas pelo vírus, mas isso não significa que tenham desenvolvido o câncer do colo do útero. O recente aumento do número de mulheres que passaram a desenvolver esse tipo de câncer não se deve ao vírus em si, mas sim à diminuição da imunidade. Então, ao invés de se preocupar com campanhas de vacinação, deveriam pesquisar sobre maneiras de melhorar a saúde das pessoas. Por isso, analisando o fato de que 20% das pessoas que são vacinadas desenvolvem reações negativas, penso que é melhor não tomar a vacina. Existe essa tese de que, tomando a vacina, diminui-se o risco de contágio, mas não podemos ignorar o fato de que ela pode trazer danos para a sua vida. O Ministério da Saúde tem todos os dados dos efeitos colaterais registrados e anualmente publica esses relatos em seu site oficial. Por favor, olhem o site. Então, foi um artigo sobre a vacina, né? Que um dos capítulos, o capítulo 3 desse livro. Então, tudo isso a gente refere ao Ministério do Japão, né? Governo japonês. Eu estava indo numa livraria e encontrei esse livro. Título chocante. Um título bastante chocante, né? O remédio que faz a doença surgir. で、今こういった種類の本がたくさん今売られてるんですね、日本ではね。E há muitos tipos referentes a isso, livros sendo comercializados, né? だからなんていうか、この間がんの本あったね。Outro dia nós trouxemos também um livro sobre o câncer, né? Os problemas do câncer, também na mesma linha. だから、まあ
なんていうかな、情報が公開されているっていうか、Nós estamos vivendo numa época de informações, né? A facilidade de propagar as informações. だからそれが医者だとか今のその薬を扱う人だとかがそれが言い出した。E são os próprios médicos e também os fabricantes de remédios, os farmacólogos, que estão lançando esses livros. だからまあ病気が薬で治らなくなってるっていうかなんてそういうことだね。それがはっきり言うわけだね。E resumindo, é que como o Meishu Sama diz, é que os remédios não estão mais fazendo o efeito desejado. だから、まあ、私たちはなんていうかテレビだとか本だとか友達の話だとかいろんなことで薬で病気を治すっていうか薬が効くというかそれはいつも自分たちの頭の中に来ているわけですよね。Muitas informações em televisões, propagandas, colegas que disse ter tomado isso, aquilo e que entrou essa ideia, né, de que cura. だから日本だと12月は宴会の季節でお酒飲むでね。そしたらその人たちにはお酒飲む前に薬を飲むと。Em dezembro, no Japão, tem o costume de ter festas de fim de ano e todo mundo se bebe muito, né, nessas festas. Então, já de antemão, já toma para o efeito da bebedeira. 肝臓にいいやつね。Fala que é bom para o fígado. で今ちょうど夏だったから夏だと女の人は汗をかいてこうシミができるからね恥ずかしいから、そういう汗を止めるのを今随分流行ってる。Então agora é época de verão no Japão. Então as moças têm vergonha da marca de suor debaixo do braço. Então usam desodorantes, né, que falam, poderosos que fazem não suar mais. だから匂いじゃなくて前は匂いだった。Antigamente tinha receio do odor, né? Mas hoje dá mancha, então faz com que esse tipo de medicamento pare por completo o suor. 24時間それをみんな聞かされてるよね。E aí 24 horas esse tipo de informação é dado através da mídia, bombardeado, né, para as pessoas. だからそんな中でこういう本が出てくるけれどもなかなかね難しいよね。見る人っていうか興味のある人は興味があってそれを信じる人はなかなか少ないよねやっぱり。E dentro dessa mídia toda aparecer um livro desse tipo e chegar a todo mundo a ler, né, é difícil, né? でもまだブラジルのいろんな事情っていうか今の話を聞いてみるとこういう本が出てこないと、ね、いうことはちょっと興味があるね違う世界っていうか、と思いますけどね。Que no Brasil ainda não foi divulgado, né, esse tipo de literatura e que é um campo, né, para se divulgar. でもまだこの本を出している人たちが薬が悪いと良くないということは言うんだけどもその次にどうするかということについてはまだわからない。Essas pessoas que divulgaram esse tipo de livro, eles sabem os malefícios do medicamento, mas não sabem o passo seguinte. Então, fazer o quê? Né? だから健康にいいものを食べると。Então, tentar comer
alimentos mais saudáveis, そして運動をして健康 fazer になる。 exercícios. É o máximo que consegue. まあそれぐらいだね。 O máximo das informações são essas. だからなんていうのかな。だからメイ様の時代もそういうことを言う人が誰もいなかったんですね。 Que na época de Meishu Sama, década de 40, 50, né? Pessoas, médicos ou pessoas que falavam essas coisas não existia. Era só ele, né? Era uma voz única. でメイ様の場合は自分が病気がたくさんしたから、例えば結核だとかリウマチとか、それから歯が痛いとか、いろんな病気をたくさん体験して、それで自分の体で 研究したと。 E que ele teve na vida dele muitos tipos de doença. Então, com esse, ele aprendeu com o próprio corpo, né? Estudou com o próprio corpo. そして少しその後は自分の家族だとか子供たちとかに試してその状態を見るとか、それから Estudou também com os filhos, né? Com os familiares, o que acontece, né? それから病気の人を自分の家で一緒に住んで、そしてそれを様子を見て、実験するというか観察するというか、それをやられたんですね。 Também convidava pessoas bastante doentes para, né, tratar as pessoas para dentro de casa. Então, com isso, estudou bastante. だからメイ様はその霊ということも勉強なさったけれども、一面は非常にその科学的に研究したということだと思いますね。 É que Meishu Sama, claro, estudou bastante sobre o espírito, mas também, cientificamente, fez um estudo profundo. だから私たちもそういう面で自分の体を見るっていうか、自分のその健康の状態をよく観察するっていうか、そういうちょっと習慣っていうかね、それが必要だと思いますね。 Eu acho que, como Meishu Sama, também há necessidade da gente aprender sobre o nosso corpo, né? E observar mais, né? Não simplesmente escutar o que os outros falam, né? Mas sim conhecer o próprio corpo. だから今日は頭が痛いとかね、ちょっと熱があるとか、どっか痛いとかね、胃が調子がちょっと悪いとか、やっぱりそれは気をつけて見るっていうかな、それが必要だと思いますね。 Por exemplo, hoje eu estou com dor de barriga ou dor de cabeça e então a pessoa passar a observar, né, os efeitos e como aconteceu, né, e ter esse cuidado, esse costume. まあそして条例をいただいて、それを解決していくと。 E recebendo o jorei e com isso vendo os efeitos do jorei e com isso entendendo cada vez mais. だからまあ自分の体を科学の目で見るというかね、それの積み重ねというものをね。 Então, o próprio corpo, quer dizer, a ciência é isso, né? É estudar fato por fato, né? E acrescentando isso no seu saber. まあそうすれば条例をいただいてもそういう積み重ねっていうかな、あんまり心配しなくなるっていうか。E com a ajuda do jorei, fatos que as doenças vão melhorando, as purificações vão melhorando, e com isso, pouco a pouco, não ter
mais assim preocupação sobre a saúde, pois confia, né, no Jorei. そういうことは何かあるかな、他にがんの話したし、ここでもう一つ話があって、頭が痛いと、ね、頭が痛いことがありますよ皆さんね。Que nesse livro também fala sobre dor de cabeça, né? Todo mundo tem, né? こうなんていうか打つっていうの。Ele dá aquelas pontadas, né? Aquela junto com o batimento daquelas pontadas na cabeça, né? É isso, né? そしてそれの今は飲まないだろうけど、昔はね頭の痛い薬を飲むね。Vocês devem ter lembranças de ter tomado né, para dor de cabeça, remédio para dor de cabeça. でどういうことが起きているかというと、その打つ力を弱くする。O que essa farmacóloga ensina, explica, que os remédios para dor de cabeça, ela tem a função de diminuir a potência dessa batida, ou seja, da pressão, né? Então diminui a pressão, diminui a força, no final diminui a força da vitalidade do corpo. Quer dizer, だから本当に頭の痛いのを良くするということではなくて、痛いその状態を弱くする。na verdade, ele não melhorou a sua dor de cabeça, e sim enfraqueceu o seu corpo para diminuir essa dor de cabeça. そういうふうにしてその薬が働いている。 É assim que funcionam os medicamentos. Não é uma cura, e sim, né, podemos falar que é um quebra-galho, né? で何が起きるかというと、いつも持ってるんですね、その薬をね。いつ起きるかわからないから、頭が痛い人はね。E quem tem dor de cabeça tem esse remédio sempre levando na mala, né, na bolsa. そして頭が痛くなりそうになると、痛くないんだけど飲むんだよね。 E acaba tomando sem precisar, às vezes, ou desconfiando que vai ter a dor de cabeça. そうするといつも心臓がなんていうかな、弱い状態が続く。 Então, tomando esse remédio sempre, chega a um ponto que o corpo está com o coração sempre fraco. そうすると女の人は女の人も、男もそうだけど体温が下がるね。 Com o coração fraco, principalmente as mulheres, têm o sintoma de muito frio, sente muito frio. porque 体の血の循環が自分で落としてるんですね。 Porque você mesmo, com esse tipo de medicamento, diminuiu a força do coração e, consequentemente, a força de bombeamento do sangue e sentindo mais frio. 怖いね。 Dá medo, né? だからまあそれ一つの例だけども、どうしてなんていうか病気を止めるかっていうかね、そういう薬はそういう働きだね。治すっていうんじゃなくて、porque a ideia, a concepção do remédio não é curar, é parar o sintoma. E não é curar o porquê do sintoma. だからみんな治すと思うんだけども、本当は止めてるっていうか。 Parece que melhorou, mas não, parou. Apenas parou. 今もっとひどいのは痛みの神経を止める薬がある。Uma das coisas perigosas é os analgésicos, é os que mexem com a parte nevrálgica, né? É que faz a dor diminuir. なんかブロックっていうんだね。 Ele bloqueia a dor, né? Quer dizer, ele
Ele anestesia a dor. É um anestésico.麻痺するんだよ。麻痺しちゃう、感じなくなっちゃう。 Aí a pessoa passa a não sentir だ as からこ coisas. こに病気があってこっちが痛いと、ここの神経をここで止まっちゃうの、 Aqui está a doença e aqui está o nervo. E o sintoma. E ele bloqueia a ligação dos dois. だから痛くない。 Aí passa a não sentir dor. Mas continua でこっちは残ってる。 a doença, né? だからまあもう少し医学が発達してくればなんていうか例が分かればね、 Enquanto a medicina não entender que existe o espírito, vai estar muito longe. もう少し発達してもらわないとね。 Tem que pedir para eles evoluírem mais, né? A medicina. A esse ponto. もう一つは例が分からないっていうかね。 Esse não entendimento do espírito, né? Não tem nem como começar, né?始まらないのね。 Não tem nem como começar o estudo mais profundo. それからもう一つは浄化作用とか汚いものが外に出すっていう、それが分からないとなんていうか医学の進歩がないっていうかね。E a importância de purificando sai coisa suja do corpo. Entender isso é um grande passo, né? それが分かればそれをなんていうかな教えたっていうか発見したのはメス様っていうかね。E quem descobriu isso somente, né, foi Meishu-san. まあ非常に簡単なんだけども、 Parece fácil, né? 汚いから掃除をするっていう。 Tá sujo, então se limpa. だから自分たちの体が汚れるっていうかそうすると浄化ね、汚いものを出す、それが病気だからね、それが自然に起きるっていう。 Que a natureza é isso, né? Onde acumula impureza, vem uma força que limpa essa impureza. Isso é a natureza. それはだからその法則っていうか決まりっていうか真理っていうかね、それが一番大事ですよね。 Isso é uma lei, né? Uma lei da natureza, uma lei a mais importante de todas. と思いますね。どんなんでしょうか。話して。Essa doença, por exemplo, que está sendo propagado sobre a doença do colo do útero, o câncer, né? Já era um vírus existente, há milhões de anos já existe, né? Isso existe já na história da humanidade. Diz o Ministério da Saúde que no mundo quase 300 milhões de pessoas têm esse vírus no corpo. E dentre os vírus existe também quase 2 dezenas de tipos desse vírus. E que na verdade só 2 desse vírus ocasiona o câncer do útero. E também, nem tudo desse vírus também vai virar câncer, né? Esse é o estudo, mais ou menos. Então, a Kumiko, ela retrata bem aqui, ela explica bem que é a falta de vitalidade do ser humano, ou seja, a força de repelir isso, né? Que está fraco no ser humano. Então, em vez de combater a doença, por que não melhorar a saúde do ser humano? Então, fala muito sobre isso nesse livro. Então, ela dá dicas para melhorar a alimentação, exercícios, né? E sabendo que esse é o caminho.
Pois vai chegar um momento que ou o ser humano vive plastificado, né? Pois qualquer vírus vai matar o ser humano, porque existem milhões de vírus que nunca fez mal ao ser humano, pois o ser humano tem força para combater o invasor. Mas com essa fraqueza que está ficando, né? Cada vez mais, as portas estão abertas, né? Para todo tipo. Então, combater todo tipo de vírus não tem dinheiro que chegue, não tem pesquisa que chegue a todos os vírus que existem no mundo. Então, o foco que está errado. Não sei o interesse de tanta coisa, deve ter interesses financeiros, tudo isso, mas o foco é que está errado, né? E é isso que Meixo Sama frisa bem, ao dizer que precisa melhorar o corpo, precisa limpar o corpo, precisa limpar o espírito, para que você fique tranquilo, né? Hoje, virou uma mania no Japão também, aqui no Brasil também, que tem que lavar a mão, que tem cuidado com os micróbios, já virou um pânico, né? Antes, criança põe a mão no chão, põe a mão na boca, é normal isso, é assim que fortalece as defesas do corpo, né? E hoje as mães querem colocar numa redoma e não prioriza as defesas do corpo do seu próprio filho, né? Tem mais medo das coisas externas, né? E a defesa não confia na defesa do corpo. E isso que é a principal atuação do Jorei. Ele fortalece o corpo humano, né? Pois ele é feito da mesma energia, né, da criação, ou seja, a essência do corpo humano, né? Então temos mais dessa maravilha para poder viver nesse mundo, né? だからさ、今の状態じゃ、ね、どこまで行くか世界のね、そうですね。人間が終わっちゃうかもしれないね。Nesse passo, né? Onde vai chegar, né? É o fim da humanidade, né? Todo mundo fraco e qualquer coisa mata, né? Esse é pela progressão nós podemos prever isso com muita facilidade. A cada ano aumenta tipo de doença, como ela fala aqui, que se prepara para uma gripe e vem uma diferente gripe. E aí tem que correr para fazer uma outra vacina. Quer dizer, isso tudo sem teste nenhum e coloca no ser humano, né? Aqui mesmo estava olhando um site da revista Time, fala também sobre a vacina, né? Uma criança com uma cara que não está gostando de tomar vacina. E aqui na entrevista do médico da revista aqui, fala as mesmas coisas dessa comigo. O problema é o que está dentro da vacina. São produtos altamente cancerígenos e tóxicos, né? Aqui fala, está tudo escrito em inglês aqui, mas fala as mesmas, o alumínio, né, que dá base para a doença de Alzheimer no sistema nervoso, muita amônia, sulfato de amônia, beta-propiletone, né? Propilene. Até mercúrio, látex, e até aqui põe na comida glutamato de monossódio, né? Até a Ajinomoto tem tem na vacina. Aí fica mais fácil, né? Fica mais saboroso. E quem quiser acha, procura, acha, né?
Estamos na época da informação, então tem que estudar, tem que não ir pela cabeça dos outros, né? Aqui ela fala, né, do 自分の体は自分が自分で守る。 o seu corpo, você mesmo cuida, né? Você mesmo proteja seu próprio corpo. だからあなたの体はあなたが主人だ。 O seu corpo você é o dono do seu corpo, você é o amo do seu corpo. Então você que cuide, né? Não vá pela cabeça dos outros. だから自分と人は全部違うと、同じじゃないと、そういうことをよく言ってますね。 E o que ela fala muito é que todo corpo é diferente. ディフェレンシ O ser humano, ninguém é igual a ninguém. Como é que pode cada dedo ser diferente de todo mundo, né? 指紋がね、一個一個違うんだけど。だから中も一人一人全部違う。 Então, como assim, o corpo humano, cada um é diferente também. Então, difícil. それを全部一緒のね、データでね、やるなんか。 Então, difícil colocar tudo igual e colocar numa porcentagem e fazer um experimento, né? だから一人一人その血圧も違うし、血のあれもなんていうか血の形も違うし、背の高さも違うし。 Pessoas têm tamanhos diferentes, né? Formatos diferentes de corpo. A própria pressão do corpo é regulada, o corpo sabiamente está regulando a pressão do corpo para si, né? Sabendo o que é melhor para o corpo. Então não dá para generalizar tudo. Falando que tal pressão é o certo, tá? Não dá. それが今流行ってるね。その数字。そう、数字をね決めるんだ。 E aí meia dúzia de médicos define um número. Pressão é isso. Pressão alta é isso. Eles que definem, né? Sem saber de cada um. Cada um é diferente, né? Porque às vezes o corpo compensa uma coisa, a gente não sabe o que ele está fazendo, né? Por que a pressão aumentou? Ele está compensando alguma coisa. なんか必要だからやってるんですよ。そう、だから体はもっと賢いんだよね。O corpo humano é muito mais sábio do que imaginam. だからまあ少しみんなそういうことも勉強してね。 E a importância, né, de todos estudarem o seu próprio corpo. E tudo isso numa época em que todo mundo empolgado com a medicina moderna, Meishu-sama falou ao contrário, né? Falou, é uma voz única falando, né? E hoje nós sabemos o quanto é a verdade, né? この当時は、自分だけで言ってたけど、みんなバカにされたり、Hoje muita gente entende, né? Lendo, concorda. Né? だから人に例えば皆さんが人に健康について話する、あるいはそれが条例してあげるきっかけになる時があると思うけども、そういう時もやはりメイ様もおっしゃってるし、他の医者もこういうふうに言ってるというふうになれば、少しこう、なんていうか話がしやすいっていうかね、そういうことがあるんじゃないかな。 Mesmo se vocês forem cuidar, ajudar alguém, é bom que você diga que Meishu-sama disse tal coisa, mas que também existem médicos que já estão descobrindo, né, para abrir uma porta, né, para as pessoas não chocarem tanto, já abrir uma porta, né? だからなんていうかな、教えを伝える時にも少しそういう面で科学的に説明できると思うんだよね。なんていうかな、自分が信じてるから条例は絶対っていうのを、言葉だけじゃなくて、例えばこういうことがいっぱい世の中に起きてるから、どうかという話がね、しやすくなってくると思うんだよね。
Eu sei que vocês têm fé, né, do Jorei, da força do Jorei, mas é importante também para as pessoas, primeira vez, que você entre com também explicações bastante científicas, pois, né, esse material todo ajuda, né, e para pouco a pouco a pessoa entenda, né. Isso também é um jeito de propagar facilita, né, bastante, né, pois são estudiosos também, né, a vida toda fazendo isso e chegaram a essa grande conclusão, né, então tem que tirar o chapéu para isso. こればっかりやってるんだからね。そうそうそう。まあ命かけて勉強してるんだから、それをね出したり。まあ皆様すごいな。どうかその面から見てもね。Incrível, né? Cada vez mais Meishu Sama. Se tiver alguma pergunta, pode ser diferente de assunto. Ah, そのいい加減さがすごいね、今医学のいい加減さ、こんなことやってて、そう人の命を遊んでるんだ。で自分たちは飲まないんだ。E está incrível a palavra no japonês, a tradução seria, não digo pouco caso, mas assim, a falta de não é profissionalismo, mas não é uma ciência, né? Fazer de qualquer jeito, isso aqui é fazer de qualquer jeito, né? Sem experiência, sem nada, é o que está sendo empurrado para a população. E eles mesmos não tomam, sabem do que não foi feito testes adequados e para a família dele eles não recomendam, né? De bom não. で家族は飲まないんでみんな。飲まない。で自分の手術するときはいい医者に頼む。自分たちは自分はやらない。E para eles procuram médicos mais conscienciosos, mais entendidos, né? だから人間を考えさせないんだよね、最後は。自分を判断しないようにさせるんだよね。そうだね。Que o principal é fazer as pessoas não pensar, né? Não dá o direito para as pessoas pensarem, né? Você dá esse material, dá o que os médicos propõem, o que eles falam dos benefícios, então você lê os benefícios e também lê os malefícios e deixar que a pessoa chegue à conclusão, não é? Isso é o certo, né? Não, só a parte boa, entre aspas, boa, né? Que eles falam que é bom. E não dá o direito, tem que ter o direito de também saber o que pode acontecer. E daí a pessoa decidir, mesmo assim eu quero. Aí é mais certo. Né? Mas não uma propaganda 100% a favor. Né? É isso que é importante. E com a facilidade da internet, todo mundo pode pesquisar, né? Antes de mais nada, pesquisar o que tem dentro da bula, ler, saber, né? O que isso causa, né? Todas as doenças que hoje a medicina está preocupada e que tem um aumento expressivo, como mesmo a doença de Alzheimer, né? É tudo coisa que está dentro dos medicamentos. São os conservantes, são os produtos químicos que é colocado junto. E está aqui a relação do aumento com os medicamentos, né?
colocado à disposição da população. だからなんていうかあまりにもずっと信じてきたから目が見えてないんだよね。考えようとしないんだよね。その医療とか薬とかについてね、人がいいって言えばいいっていうか、だからもう少し一歩引いてよく見るっていうか。Antigamente, muita gente acusava os messiânicos que evitavam de tomar remédio de como pessoas fanáticas, né? Que dizer, o verdadeiro fanatismo é esse de não saber, né? Tomar sem saber, quer dizer, acreditando. Isso é um fanatismo, né? Não deixa de ser. Na crença que é bom, sem o devido estudo, né? Isso eu acho que é o verdadeiro fanatismo. だからお医者さんの言うことはみんな 100% 信じてる、ね。Que sempre foi assim, né? O que médico dizia era a lei, como Deus, né? E tem e tem uma passagem que Meisama fala, então coloca o retrato do médico e reze para ele, né? Por favor, microfone. Bom dia. Dia, Robson. Bom dia. Bom dia. É o seguinte, imagina uma pessoa que ficou anos e anos a fio sob os cuidados da medicina, tomando medicamentos, aí chega lá pelos 50 anos, descobrir a verdade. O medicamento faz mal e quer voltar, quer ir para o lado natural mesmo, de acordo com os ensinamentos de Meisama. Ela passou por várias cirurgias e tem toda a reação do organismo referente aos medicamentos que ele tomou. Qual o procedimento que teria perante essa situação para ele se dedicar a Meisama e poder passar pelas purificações que logicamente vai ter pelo excesso de medicamentos? 50年お医者さんに見てくれていろんな薬を50年間飲んできて、それでやっと50年の後分かっちゃって、じゃあメイ様のことは合ってたんだって、それからじゃあ今度は正しい道を頼る、その正しい道をいろいろ浄化が来るんじゃない、どうすればいいのかって、そういう人たちはいっぱい手術したり、いろいろやっちゃったりして、だけど、浄化が来るだろうからどうすればいいのかな、そういう人たちは。難しいよね。難しいよね。だから薬だけならいいんだけども、パートがなくなると元には戻らないんだよね。Remédio concentrado no corpo é uma coisa, mas tirar partes do corpo é mais complicado, né? Pois muitas operações se retira partes do corpo, né? この間みたいに子供がね、もう一回出てきたっていうそういう話があったじゃない。先週の前回の。Tivemos na aula passada sobre o órgão genital da criança que nasceu de novo, né? Nós lemos, né? O relato do membro. でも胃を取った人は胃が元に戻るってことはないし。Mas tirar parte do intestino, tirar o pâncreas, tirar isso meio que determina, né? でもそれとして。霊がね、よくする、体はそういうものは元に戻らないけれども、
霊的によく清めてもらって健康にその意味での元には戻らないけれどもある程度って変だけども、健康にはなる健康にしてもらうっていうかね、mesmo com esse todo o problema oriundo desses tratamentos graves, né, fortes, com o recebimento do Jorei e com o caminho, né, da dedicação à obra divina, na medida do possível, claro, sempre na medida do possível, vai fazer o máximo o Jorei para a pessoa poder, dentro da limitação do próprio corpo, poder viver a vida. それはよくしてもらえるっていうかそれは約束されてるんですよね。Isso é a promessa de Meishu Sama, né? Medida do possível. だからそういう医学でいろんなものないとかいろんなことがあっても、それはそれなりにね、助けてあげるっていうのは神様の愛っていうかね、もうダメだということはおっしゃってないですね。É porque ele nunca, Meishu Sama falou, não, você não tem jeito, né? Sempre sabedor de sofrimentos desse porte, sabe que a grande chance também da salvação da alma da pessoa. Então, jamais dava as costas para esse tipo de pessoa também, né? だから医学のために不幸になったんだけれどもそれも何とかしてあげたいと犠牲者ということをよく使ってね。Ele usava muito a palavra vítima, então ele falava que era vítima da medicina, então precisa ajudá-lo. そういうことをよくおっしゃって。Usava muito essa palavra, vítima, né? それは神様の愛というかね、そのね。Esse é o grande amor de Deus, né? O grande amor de Meishu Sama é poder ajudar essas pessoas também, né? もちろんそれまでに助けてもらうっていうか言えばもっといいんだけどそうじゃない人もいるからね。Claro que é melhor descobrir bem antes de todo esse tratamento, mas claro, também é um jeito de salvar, um jeito de salvação, né? それで悟る人もいるから。そうだね。E também com o sofrimento da própria Meishu Sama, né? Todo esse sofrimento dos tratamentos médicos fez acontecer a iluminação espiritual de Meishu Sama, né? Então são sofrimentos que levam também para o lado bom, né? Com isso fez entender, né? そうですね。じゃあこの、ね、本をいろいろ勉強しましょうね。そうだね。いろんなあれが分かりやすく書いてある。Então nós estamos querendo estudar bastante esse livro, justamente para a gente ter também uma outra visão das coisas, né? Por favor. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Meu nome é Maria Lúcia. Em 2009, porque eu tinha 28 miomas, foi retirado meu útero e meus ovários. Eu quero saber se espiritualmente isso me fez mal e se com o recebimento do Jorei isso vai me ajudar. Mas o que eu gostaria de saber realmente é se espiritualmente isso me lesou ou não. 子宮を取った。そう、取っていろいろのあれがあったの、この塊ができたのね、下の方。それをちょっと取っちゃって、でそれは霊的には体はどうなったのかって、霊的には私のコンディションどうなったのか、悪くなったのか、取ったから。取っても霊はあるからね。Mesmo que tire a parte física, né, do órgão, continua a parte espiritual do órgão, né? E é aí que tem que receber, né? Eu jurei na parte espiritual do órgão.
Tem muito caso de pessoa que perde o braço e sente o braço, né? Como a pessoa tem ainda o braço, né? Essa é a sensação do espírito, né? Então, infelizmente, teve que tirar ou não tem mais, continuar a receber no local, justamente pois é nesse local que é preciso, né? そういうことだね。なんかインターネットで質問来てる。 Vem um telefonema de um membro que está assistindo online. Quis saber que na última aula fala sobre o menino que perdeu os órgãos, né? E um dos motivos que regenerou foi que ainda possuía o órgão no corpo espiritual. A pergunta é que hoje é comum a doação de órgãos. A pessoa quer saber, quando morre, como fica o espírito do doador no mundo espiritual. 今前回やったのは子供がね亡くなって。亡くなってでも霊的にあったからまた生まれたっていうそういうのがやりましたね。で今流行ってるのはこう体死んでからこれを誰かにあげるっていうのが流行ってますよね。そうなったら冥様の場合どう言うんですかってそのあげたりしたら、ね。よくお父さん言うのは自分のものじゃないからあげちゃいけないってよく言ってたよね。借りたもんだからって言ってね。それ合ってると思う、ね。そうだね。あげるべきじゃないね。Eu lembro de aulas do reverendo que ele falava que você vai doar algo que não é seu. A gente vem para esse mundo emprestado esse corpo de Deus. É um empréstimo. E que a gente não tem esse de doar, né? Pois não é nosso. Então, espiritualmente não é bom. Né? Isso foi as palavras do reverendo. É a mesma coisa, você pega emprestado e você não pode dar coisa dos outros. Né? É mais ou menos nesse sentido. 霊を信じないで、例えば目が悪い人に目をあげるって。だから。Esse é uma visão muito materialista, né? Você como uma peça, né? A pessoa está ruim dos olhos, então dá o olho, né? Mas negligencia a parte espiritual de tudo, né? Então é uma visão um tanto que materialista. Claro que a gente compadece com as pessoas que têm problema e precisam de transplante, mas a questão não é essa. A questão é chegar a esse ponto, né? O Sama não fala que não pode fazer isso ou aquilo. O problema maior é esse ponto que chegou o ser humano, né? O que ele quer melhorar é não chegar a esse ponto, né? De que tudo tem falência, tudo, né? A discussão não é esse o ponto, é voltar ainda aonde que foi o primeiro erro, né? E colocar o ser humano num trilho correto, né? Tá fora, então essa é a discussão, na verdade. 問題はあげるかあげないか、やっぱりかわいそうはかわいそうな人いっぱいいるけどね。冥様の言うことはやっぱり初めが間違ってるからこんなことになっちゃう。その初めを直さないといけない。その辺がポイントなんだよね。どういうEsse é o ponto principal, né? Onde que o ser humano errou? E lá atrás. ものしか見てないからね。E o principal é o materialismo, acreditar só no que vê, né? Então voltar à origem e colocar no rumo certo. Esse é o princípio da messiânica, ou seja, o objetivo da messiânica. Não é combater, ficar contra tudo isso, não é isso. E sim voltar à origem e recolocar no trilho. そうですね。まあね、日本も
大変で 大変 す だ。 大変 O Japão está chegando a um momento bastante crítico, ou seja, os médicos também já não sabem mais o que fazer, pois os jovens não querem ser mais médicos. だから Falta mão de obra. Os velhinhos quase não morrem mais, né? Eles não vivem a vida plena de saúde, mas também fica aquele morre não morre. ね E esse estágio é o que mais precisa de medicamentos. E fica... É um semi-morto. E eles têm... Pelo menos isso a medicina desenvolveu muito, muito bem, né? Que é deixar a vitalidade do corpo bem fraca para não ter sintoma nenhuma e, com isso, prolongar a vida. Mas se a gente falar mesmo, está vivendo de verdade? Né? のまたね Apenas não para de respirar, mas não está vivendo. Tudo depende da cadeira de rodas, medicamentos, para dormir remédio, para acordar remédio, quer dizer, tudo é artificial. Né? E isso custa para o governo japonês. 本当ものすごく税金払ってものすごく使ってるお金 Praticamente está perto de um colapso do sistema médico japonês. Eles não sabem mais o que fazer. A maioria manda ir para casa. Os velhinhos falam, vocês vão para casa, se cuidem em casa. Aí dão um monte de remédio, toma o que acha que deve. E está desse jeito já. tá fim do mundo Para eles é um fim do mundo isso já. Tá ainda, né? E esse é o nosso futuro também, né? É que primeiro mundo tem bastante dinheiro, mas não tem dinheiro que chegue. faltando Né? Medicamentos cada vez mais caros. O que é isso, né? Mas nunca tomou nada. いつもね薬の気をつけ薬もあんまり飲まなくて気をつけてたけどいつかがんだって分かっちゃって、どうしてそれは霊的なことなんですか？É que mesmo uma pessoa que não toma remédio, uma pessoa que não se cuida, nós estamos num mundo complicadíssimo, né? Onde a própria poluição, alimentos. Então, na verdade, a gente está ingerindo porcaria 24 horas. Hoje, agora, estão falando em problemas de ondas de celular, que também descobre-se que é prejudicial. Existem agora retiros, onde lugar que não pega celular, e aí a pessoa se sente bem, pois não tem onda de celular, né? Tem, além do ar puro, quer dizer, existem N problemas, então, toxinas hereditárias, herdadas dos pais, né? Alimentação com agrotóxico. Então, na verdade, não é só... Nós estamos cercados por coisas nada favoráveis à saúde humana. Né? E essa vida nova, um novo jeito de viver do ser humano, o ser humano do século XXI, né? Está nesse pé. Né? É muito triste, né? だから何か原因があるんだよね Claro que existe também problemas espirituais, né? Claro.
Uhum. Pela medicina, também tem a ala da medicina que sabe que os pensamentos geram toxinas no corpo humano, né? Então, だからそれが本当にがんだったかどうかも危ないんだよね。 que também tem câncer e cânceres, né? Também alguma coisa talvez muito espiritual também, né? Não tão física. Você materializa através do pensamento, através do sentimento negativo, materializa coisas negativas para o corpo, né? Isso é do saber dos médicos também. Né? O corpo tem força para tanto produzir coisas benéficas ao corpo, mas também produzir venenos, verdadeiros venenos para o corpo. Uhum. Com certeza. Será que essa preocupação minha fez perguntar aquilo que estava já parado? Você estava assim, sabe? Entendi. Entendeu? Teria que encontrar a pessoa e estudar esse caso profundamente, né? Espiritualmente e também materialmente, o que foi feito da própria vida, né? Como foi a própria vida, né? Por favor, microfone. Pode ir no microfone. まあいろいろあるからね。Abaixa pouquinho, né? Obrigada. Eu estudei um pouco sobre, assim, na época, sobre os livros, assim, sobre Meishu Sama, né? E agora ver, assim, no pensamento, assim, sobre, por exemplo, às vezes a gente, quando toma remédio, faz mal, quando o ministro Jorei. No remédio? Quando toma remédio em casa, vamos supor. Está passando mal, toma remédio. Quando vem para a igreja, quando recebe Jorei, a gente, no caso, passa mal, assim, o Jorei ajuda a melhorar, mesmo tomando remédio, eliminar as toxinas. Ah, entendi. 薬を飲んで体が悪かったから薬を飲んだんだ、後でご条例をいただくのはそれはいいのか悪いのか、まあ、答えば任せる。Não, o importante é entender como é que atua o Jorei e como é que atua os remédios ou a própria medicina. Né? São energias contrárias. Né? É importante saber isso. Então, o remédio tem a energia de solidificar, ou seja, de esconder ou de fazer uma bola assim e tentar esconder dentro do corpo, sabe? Tentar endurecer, tentar esconder. O Jorei é o contrário, é tentar soltar, tentar limpar, tentar liquefazer essa coisa dura. Então, se você toma remédio e recebe Jorei, são energias contrárias, né? Então, imagine um trem que você empurra um lado direito e do lado esquerdo. As duas forças, quer dizer, ela não sai do lugar. Né? É mais ou menos assim. Então, achar que as duas correm para o mesmo
não corre para o mesmo sentido. Então, sabedor disso, você que tem que decidir, né? Se você quer esconder dentro do corpo, porque quando aparece uma dor, é porque o corpo está reagindo a alguma coisa, né? Dor é nada mais do que um alerta do corpo. Eu estou tentando tirar essa coisa que está atrapalhando o funcionamento, o bom funcionamento do corpo, né? Então, a dor é um alerta. E você toma esse remédio, como foi falado aqui, na verdade ele bagunça todo esse sistema de alerta. A dor some e tudo, mas faz com que esconda o problema. E aí, um problema escondido é um problema que vai vir à tona com o tempo. E sempre vem um problema maior. Então, tem que saber, sabedor disso, a sua decisão, né? De que caminho tomar. Com certeza, ao receber o jorei, a dor aumenta um pouco e sai, purifica, tem diarreia, limpezas do corpo. Tudo isso é desagradável. Não vão falar que é bom, que a gente vai estar mentindo. É horrível. Purificar, quando você está purificando, você quer parar com isso. É natural do ser humano isso, né? Você pode parar. Tem um analgésico, vai lá e para. Mas você só está protelando uma coisa que vai ter que acontecer, né? Uma hora o corpo vai cobrar. E às vezes não dá mais tempo para o corpo cobrar. Pois a toxina é tanto que você ingeriu, que ele não tem nem força de reação. E é aí que você vê muita gente fulminante, né? Uma coisa fulminante, passa a perder a vida. Então, é igual o Meixo-sama fala, que com maestria, como muita maestria, é dívida de banco, né? Você pega dinheiro emprestado com aqueles juros, né? Na hora que você pega emprestado é bom, né? Depois vem cobrança, né? E os juros aí abusivos, né? Então, com muita maestria, Meixo-sama nos explica. Então, é bom pagar parcelas bem pequenininhas. Então, aguentar esse mal-estar de coriza, tosse, aguentar sabendo que faz bem para o corpo, sabendo que é uma reação natural do corpo. Isso é importantíssimo entender. Que bom não é. A gente sabe disso. 気持ちよくないよね、浄化してるとき大変だもんね。あとはいいけどね、お風呂入ったらね、お風呂入ると思えばね、体の中をお風呂入る。É uma limpeza do corpo, né? Entender isso. É muito perfeito o corpo humano. Ela aqui no livro, ela relata de coisas assim incríveis do corpo humano. Então, vamos estudar e aí ter uma visão científica também importante para passar para as outras pessoas, né? Já, obrigado pela presença. E que isso, né, de ajudar de alguma forma, eu fico feliz. Tá? Obrigado.